Bem-vindas, bem-vindos a essa nossa edição extra do Jump, um Jump de solstício, de entrada do inverno. Então, eu convido aqui a gente celebrar esses 3 anos de Jump, contando o que que é o Jump para você. Então, quem sentir de abrir o microfone, fala em poucas palavras o que que para você é o Jump. Tá certo? Então, quem sente de abrir o microfone nesse momento? Emília, fique à vontade, conte pra gente o que que é o jump para você. Tá fechado ainda? Para mim, o jumping é uma autorreflexão, um autoconhecimento, né, uma troca de saberes. É isso. Muito grata. Quem mais quer partilhar? Karine, Perdão. E aí? Ah, bom, eu tava pensando aqui, mas para mim, assim, é um ato de amor que eu dou a mim mesma. Me proporciona a cada mês, porque ele me permite a autodescoberta e me libertar. Então, é um presente mensal. ai, que lindo, muito grata, muito grata. Rosália, o que é o jump para você, querida? Bom, o Jump para mim tem sido entrega, partilha, e eu achei lindo isso que a Karine falou, que é um presente que eu dou para mim. Aquele tempo que eu falo, não, esse tempo é meu. E é um tempo de autodesenvolvimento, acolhimento e, sobretudo, generosidade, porque você faz com tanta entrega, com tanto acolhimento, com tanta consistência, que realmente é tocante até. Muitas vezes me toca, assim, a minha transformação é a sua postura frente à vida e o seu comprometimento. Isso para mim sempre é tocante. Então é isso, entrega, partilha e autodesenvolvimento para Rosália. Nossa, gente, olha, eu não estava esperando me emocionar aqui nesses depoimentos. Muito grata, que coisa gostosa. Muito grata mesmo, Rosália, Emília, Karine. Vânia Paraíso, bem-vinda, querida. A gente está fazendo uma rodada do que é o Jump. Gisélia também abriu aqui o chat falando que é um abraço. Você quer abrir o vídeo e contar pra gente, Gi? Apesar que hoje você falou que queria ficar mais quietinha, né? Então, fica à vontade, não se obrigue a nada. Se alguém mais quiser abrir, esse é o momento que a gente vai entrar agora no nosso Jump extra de solstício. Então, se alguém quiser contar o que é o jump para você e abrir o vídeo e falar, esse é um presente que vocês estão dando para o jump, tá? Mas se quiserem também fazer em outro momento, fiquem à vontade, tá? Porque eu sei que às vezes a gente está de câmera fechada porque a gente quer ficar mais quietinho, então, para respeitar também o momento de cada pessoa. Tá joia? Então, sintam-se muito bem-vindas. E bem-vindos aqueles que assistirem, né? Porque às vezes a gente está aqui só entre mulheres, mas a gente tem homens também no Jump. Então, esse nosso Jump de hoje, ele é um convite para a gente olhar para os próximos 3 meses, como que a gente quer viver, o que que a gente quer realizar. E como o Jump, ele é um momento mensal que a gente tem para olhar para o nosso campo sistêmico, né, é um trabalho com as constelações, então a gente tem as 3 leis que nos embasam, que são a lei do pertencimento, que traz para a gente uma bússola de guiança do que faz sentido realmente para a gente. A gente tem a lei do tempo, que traz para a gente um- uma visão geral de tudo que já foi, dos padrões que ainda existem,
dos que a gente gosta, dos que a gente aí não gosta tanto, o que que a gente já liberou. Então, o tempo vai mostrando tudo. E o equilíbrio sistêmico, que é a nossa escolha, que a gente tem sempre disponível, às vezes de uma forma mais aberta, mais expandida, às vezes de uma forma mais fechada, mas sempre a gente consegue escolher. Sempre é possível uma escolha, sempre é possível uma mudança, uma direção. Então, o convite nesse momento é que a gente feche um pouquinho os olhos, olhe para o ano até agora, olhe para o teu ano, de uma maneira assim, totalmente panorâmica, sentindo o que é olhar para o teu ano. Se isso traz angústia, se traz leveza, se traz tranquilidade, se é neutro, como que é olhar para o teu ano. Essa metade de ano que já se foi. Olhe para isso, observe, partilhe no chat qual é a sensação no seu tempo. A aventura foi a primeira partilha. Preparo para a renovação. Sensação de leveza, porém estou muito acelerada. Essa observação é muito importante. Como que a gente se sente ao olhar para o nosso ano que já passou, né, a metade que já passou, e como que é olhar para esse momento presente. Vamos ver mais partilhas. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, doença e falta de dinheiro. Estou em paz. Então, agora, nós vamos tomar um golinho de água, sentir o espaço se abrir para a gente poder fazer um olhar para 3 meses, trazer nossas intenções. Então, abre esse espaço. Permita que a água abra um espaço de criação, de cocriação, de intenção daquilo que você já tem aí dentro para se manifestar. E agora, se permita pegar um papel, uma caneta, um lápis e escreva nesse papel as suas principais metas para os próximos 3 meses. Então, quando a gente fala meta, são estados que você deseja alcançar. Por exemplo, eu desejo alcançar um estado de organização perante a nova equipe de trabalho. Então, é esse estado que eu quero alcançar, de organização. Então, eu não vou colocar assim, resolver isso, aquilo. Não, eu já vejo como que eu vou estar quando eu resolver. Quando eu resolver isso, eu vou me sentir como? Num estado de contemplação por ter resolvido tal coisa. Então, escrevam até 5 metas, tá certo? Até 5.
no seu tempo, vai colocando esse estado que você quer alcançar dentro dos próximos 3 meses. De acordo com que vocês vão concluindo, só dá uma acenada no chat que já terminou, ou com a mão, assim que a gente já sabe que já concluíram, então, 5 metas para os próximos 3 meses. Então, quando a gente fala próximos 3 meses, seria julho, agosto e setembro, tá certo? Para todas as metas, veja se você conseguiu ver um estado que você vai estar quando essa meta tiver realizada. Por exemplo, alívio em concluir o pagamento de tal coisa. Satisfação de ter a organização de tal parte feita. Então, coloque o estado que você percebe que você vai alcançar ao perceber essa meta concluída. Acesse isso dentro de você. Essa memória prospectiva, que é uma memória do que ainda não aconteceu. A memória prospectiva, ela é muito utilizada pelos povos nativos, aborígenes. Os aborígenes australianos, né? Eles têm um ritual de prospecção, de realização daquilo que ainda não aconteceu. Então, eles celebram a pesca antes de sair para o mar, porque eles acreditam que a celebração atraia o que eles querem alcançar. E realmente hoje a física quântica ela traz justamente esse local. Quanto mais detalhe eu tenho de como eu me sentirei, e aí é importante a gente sentir realmente esse lapso de isso já se manifestou, para a gente acessar essa memória, como que é essa sensação de satisfação, como que é esse alívio. Tá certo? Então, agora que a gente já definiu quais são esses objetivos, então a gente vai abrir espaço para isso. Então, vamos respirar um pouco, a gente vai inspirar em 4, segurar em 4, soltar em 6, tá certo? Então, a gente inspira, segura, solta devagar pela boca. Deixa o ar fora um tempinho. Inspira. E cada um no seu tempo, segura e procura soltar mais devagar do que entrou.
Segura o ar fora. E inspira novamente. Então, a gente segura o ar dentro antes de soltar e solta bem devagar. Continue nessa respiração mais lenta. E agora veja todos os aprendizados que também podem ser chamados de erros, porque a gente aprende muito com os nossos erros, que foram cometidos nos últimos meses, e tome consciência agora nessa folha como aprendizados. Então você vai escolher 5 coisas que foram assim difíceis, que podem até ser consideradas erros. Pode ser tanto coisas que você sente que foram erros no seu conceito, quanto coisas que poderiam ter sido evitadas. Escreva 5 situações difíceis que você passou esse ano e para cada uma, um aprendizado que faz com que aquele erro você não cometa, né? Mas, tá certo? Então, 5 pontos a serem evitados, né? Que foram vividos. 5 pontos vividos. E aí você vai colocar quais são os 5. E para cada ponto, um aprendizado, uma checagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu comprei um instrumento musical dentro de um grupo cultural que eu faço parte. Não tinha risco de golpes. Só que, infelizmente, a pessoa que me vendeu, ela me deu o golpe, ela não me entregou. E era dentro de um grupo que eu faço parte, um grupo, né, nacional, internacional, enfim. Então, qual que é o meu aprendizado? É checar com o dirigente se aquela pessoa está habilitada a vender aquele tipo de instrumento. Porque não é porque a pessoa faz parte do grupo que, de repente, ela está habilitada. Eu confiei, né? Confiei, mas não recebi. Foram 3 que eu encomendei. Então, assim, isso foi um aprendizado que eu recebi. Mesmo dentro de um grupo fechado, a gente confere a procedência antes de fazer negócio. E aí eu até já reverbero aqui meu aprendizado com vocês. Então, é esse tipo de situação que a gente vai colocar. Coisas que aconteceram que você vai buscar lidar de outra forma quando acontecer novamente. Tá certo? Pode ser tanto algo que você sente que você errou com outra pessoa, da forma como você fez, quanto também algo que você sente que erraram com você. Independente da onde você sente, porque o conceito erro é muito pessoal, mas nós estamos trabalhando com o conceito pessoal de cada um de nós, cada um com o seu conceito. Então, esse erro pode ser tanto da sua parte quanto do outro. Não importa nesse momento. O que importa é que você lembrou desse fato e, perante o seu lugar, o que que se pode fazer para evitar isso? Qual é o aprendizado que você recebeu?
Maravilha, fechamos essa etapa. Ok. Então, agora, a gente vai observar, no momento que a gente olha para isso, que em algum tempo atrás tocava a gente de uma forma e agora com a nossa consciência toca de outra forma, e aí eu estou falando desses 5 pontos que a gente escolheu encontrar os aprendizados, a gente vai escolher algum objeto, alguma coisa, pode ser um papelzinho, ou até escrever no papel algo que possa ser finalizado, possa ser amassado, possa ser desfeito, tá? Então, você pode escolher um papel para isso, tá certo? Não é o mesmo papel que você está anotando. E você vai colocar qual é o ponto que você encerra nessa virada de estação, no momento em que você assume esses aprendizados e solta esses erros. Então, a gente vai fazer o primeiro movimento sistêmico aqui, verificando se é possível dizer: eu escolho soltar os erros e ficar com os aprendizados. E aí, nesse soltar os erros, nesse papel que você pegou, você vai colocar alguma palavra que representava o teu estado no momento em que você cometeu esses erros. Você pode colocar inocência, ou você pode colocar não conferência, não checagem de informação. Alguma coisa que agora, nesse momento, você escolhe fechar esse ciclo, tá certo? Pode ser também, por exemplo, até procrastinação, porque às vezes a gente, por procrastinar, a gente acaba pagando uma conta mais cara, ou acaba fazendo coisas, então, algo, mas tem que ser algo que você já está pronto para encerrar. Algo que você percebe que com esses aprendizados você está virando uma página, tá certo? Então, olhe qual é a parte interna tua, que quando você observa os seus aprendizados, você toma consciência. Ah, já sei qual é a página que eu estou virando. É essa aqui. Então, é essa característica que você vai colocar nesse papel, tá certo? Se vocês puderem, partilha com a gente no chat o que vocês estão encontrando, tá? Que está sendo agora virado aí de página para assumir outra coisa no lugar. Então, o que vocês estão soltando, tá? Se não tem clareza, você pode colocar de uma forma, vocês podem colocar de uma forma, vamos dizer, panorâmica, com mais palavras. Mas se você tem a clareza, você ponha no mínimo de palavras possível, tá certo? Então, isso, por exemplo, a Rosália escreveu distração, ótimo, distração. Então, a gente só vai colocar a palavra que a gente sabe que os nossos aprendizados estão corrigindo isso. Então, olhe para os seus aprendizados e veja o que eles estão trazendo de informação. Qual que é a parte que está evoluindo nesse momento, tá certo? Tem várias partilhas aqui. Deixar de ser ingênua, distração, sem ingenuidade,
dúvida, temor, procrastinação. Então, eu também coloquei aqui, que é deixar nas entrelinhas, tá? Que isso aqui eu tô liberando, para que eu possa trazer cada vez mais clareza nos meus processos, tanto comigo quanto com as pessoas. Então, isso eu cheguei na conclusão ao ler meus aprendizados. Nossa, com isso, fazendo isso, eu deixo as coisas mais claras. Então, se eu deixo as coisas mais claras, então o que que eu tô deixando? Qual que é a parte que eu tô me liberando? De falta de clareza, de deixar nas entrelinhas. Então, essa parte eu vou amassar aqui nesse papel e assim que a gente terminar essa nossa reunião, cada um vai fazer a sua queima no seu silêncio, colocar a tua música, deixa aí do ladinho por enquanto. Essa parte que já evoluiu, essa parte que não está mais nessa forma. Então temos aqui, ó, trazer mais clareza no momento de agonia. Então seria agonia, né? Então você está soltando a agonia. É isso que você está soltando, no momento que você sabe que você pode trazer clareza, e aí, naturalmente, você vai lidar melhor com essa agonia, tá? Tortura, outra partilha. Então, não nos permitir tortura e também não sermos a tortura alheia, né? Muito boa essa palavra. Então, agora que a gente já conseguiu também perceber esse aprendizado desse meio de ano que a gente está, o que que a gente solta, o que que a gente evolui. Então, agora traga a palavra da evolução. O que que você sente que você evoluiu nesses 6 primeiros meses do ano? Qual foi a evolução que você sente que você recebeu, seja de ação, seja de pensamento, seja de postura, seja de escolhas? Qual evolução que você sente que aconteceu para você? Se quiserem partilhar, força, determinação. Ampliar a visão, a ação. Eu também partilho clareza, organização. Então, é com essa força de evolução que a gente vai plantar as sementes necessárias para essas 5 metas que a gente escolheu no início germinarem, crescerem e poderem ter uma colheita nesses 3 meses, né? A gente vai plantar as batatas, né, para que daqui 3 meses a gente possa colher.
Então, quais são essas batatas? São as nossas metas, né? E no momento que a gente coloca essas metas, para quem chegou um pouquinho depois, escreva numa folha quais são suas 5 metas que você deseja alcançar para os próximos 3 meses. Quais são os estados que você quer alcançar com você? Então, coloque num estado de emoção também a meta alcançada. Aliviado de assistir todo o curso tal, por exemplo. Coloque como que você se sente ao se imaginar com essas metas realizadas. E agora a gente vai colocar então com qual adubo a gente vai nutrir essas sementes. O que que eu, o que que eu tenho além dessa evolução que eu escrevi, que eu alcancei, que já é um adubo forte, esse entendimento, atitude, clareza, organização. O que mais eu preciso que eu escolho realmente trabalhar e evoluir para eu alcançar essas metas? Por exemplo, se você tem vontade de ter uma disciplina matinal, então um dos adubos é a disciplina matinal, por exemplo. Veja qual adubo que você necessita. Conferência semanal das minhas metas realizadas, por exemplo. Aqui a gente está colocando coisas ligadas à rotina, mas pode ser coisas ligadas a relações, ter mais paciência, escutar mais, reagir menos. Então, observe o que que para você é importante exercitar dentro de si para que essas 5 metas possam ser realmente alcançadas. Compartilhe quais foram os adubos encontrados, desacelerar mais, foco, disciplina, diminuir expectativas, melhorar meu autocuidado. Agora olhe para suas metas, mais uma partilha, determinação com coração e decoração. Maravilha. Então agora olhe para suas metas e observe
o que que você, em relação a cada meta, isso é bem importante, em relação a cada uma dessas metas, o que que você consegue evoluir dentro de 1, 2 e 3 meses, ou seja, no dia 22 de julho, dia 22 de agosto, dia 22 de setembro, o que que em relação a cada meta você deseja ter avançado. Então, para cada meta, se tiver espaço, você pode pôr embaixo delas mesmo. Se não, você reescreve cada meta e coloca 22 de julho, 22 de agosto, 22 de setembro. Você vai colocar o que que é possível ser avançado em cada uma dessas metas num bloco de 1 mês. E fazendo isso, você também toma ciência se realmente essa meta é razoável, se ela é alcançável. Então, olhe para essas metas e coloque para cada uma delas uma submeta do dia 22 de julho para o dia 22 de agosto. E claro que para o 22 de setembro é a meta toda alcançada. Mas você também pode escrever algo em especial. Então, submetas para cada meta. Maravilha? Podemos seguir? Então, agora olhe para tudo isso que você está se preparando para viver. Veja como que você sente suas relações nisso tudo, familiares, de amigos. Veja como que encaixa, como que
tudo isso dança nessa espiral, nesse ciclo. Veja se existe algo que não foi lembrado, que é importante ser visto, e se aparecer alguma coisa, anote, para que você possa encontrar o devido lugar disso que você está lembrando agora. E agora sinta como que é olhar para esse plano e observar a viabilidade. Perceba qual sentimento que traz. Veja se você pode colocar agora uma mão ali na altura do peito, do coração, e a outra ali no umbigo, fechando um canal. Inspire lentamente, segure o ar, solte pela boca bem devagar, fazendo som de S. Espere alguns segundos antes de inspirar novamente. Inspire com toda a força e segure o ar lá dentro. Sente esse ar dentro como sementes que estão acordando e solta o ar fazendo som de S, sentindo o ciclo sempre acontecendo. Respire da sua maneira, lentamente, cada um da forma como sentir mais confortável, trazendo na memória esse ciclo infinito que é a existência, a vida, que para nós pode ser um lapso da vida infinita, universal, mas que para a vida infinita, universal, é um ciclo eterno que sempre está em movimento e a gente faz parte nesse momento, desse presente, desse agora, nessa configuração. Então, veja se você pode trazer a verdade da própria natureza para dentro de si. A natureza não tem pressa. A natureza, ela tem o seu tempo. E quando nós conseguimos entrar no fluxo da nossa própria natureza, a gente consegue plantar, regar, nutrir, colher. Mas antes de colher, contemplar o crescimento, contemplar o florescimento. Então, agora imagine as suas metas como batatas na terra e você está com uma mão no coração e a outra no umbigo, sentindo essa energia, essas batatas se aquecerem, se energizarem, se ancorarem dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida. Imagine as raízes delas crescendo. E para quem está olhando fora da Terra, não está vendo nada, mas você sabe. Você sabe que você está criando estrutura, que você está permitindo que ela crie as suas raízes para poder crescer de forma saudável. Sinta essas raízes crescendo, dessas metas, desses projetos.
E quando você sente as raízes, você sente a força dos seus ancestrais te apoiando no que quer que você faça, porque afinal o sonho deles é ver a sua realização. Então, o que quer que você faça, se você está se realizando, as suas raízes estão te apoiando. Continue respirando profundamente e veja se você pode dizer: eu escolho o tempo da natureza alinhado com o meu tempo interno para florescer as minhas metas durante esses 3 meses. Eu sinto e coloco o tempo a meu favor. Eu dou a mão ao tempo e juntos caminhamos na cocriação dessa realidade. E mesmo quando parece que nada acontece, eu me lembro que as batatas crescem silenciosamente debaixo da terra. Eu aceito que a natureza, a vida e o universo trabalhem silenciosamente junto comigo na realização dessas metas. E como colaboradora ou colaborador desse sonho, que não é só meu, eu me comprometo a olhar para essas metas diariamente e a colocar um despertador no dia 22 de julho, 22 de agosto e 22 de setembro, com algum nome que me faça lembrar dessas minhas metas. Eu escolho colocar o tempo ao meu favor. Eu aceito o tempo ao meu favor. Eu assumo o tempo ao meu favor. Eu permito a cocriação dessa realidade com o tempo a meu favor. Eu aceito a cada dia tomar a minha parte que me cabe e olhar para a solução, dando um passo de cada vez, sempre em frente. Veja se você pode dizer eu estou pronta, ou eu estou pronto, ou estou ficando pronta, eu estou ficando pronto. Como você preferir. Então veja agora se é possível dizer eu escolho assim porque eu sou livre
e trabalho diariamente para ser, manter e expandir. Está feito e assim é. Inverno, você é bem-vindo. Eu estou pronta ou eu estou ficando pronta. Compartilhe no chat como que vocês estão se sentindo, como que está esse momento para a gente encerrar nossa reunião. Já agradecendo aqui todas as presenças, leve, aliviada, muito aliviada, plena, estou me sentindo muito bem. Leve, confiante. Maravilha, gente. Eu tenho uma novidade bem linda para passar para vocês, tá certo? Que o pessoal do grupo do Jump vai saber essa semana, mas para quem está aqui eu já trago de primeira mão, que é, primeiramente, a constelação do Jump, que vai ser no dia 1º de julho. É uma constelação que o tema é dinheiro, aumentando a estrutura base para aumentar as entradas. Então, a gente vai constelar esse tema, tá? Então, todos convidados aqui. E o grupo do Jump, hoje, ele se organiza de uma maneira vitalícia. Ele já existe há 3 anos e todas as pessoas que fazem parte do Jump entraram e ficaram já de forma vitalícia, né? É um grande ativo que a gente tem, porque tem mais de 30 constelações na biblioteca do Jump. Então, assim, já está chegando na casa dos 40, são 36 constelações. Eu vou ler quais são os temas. Olha, limpeza de hábitos, saúde mental, alinhamento com a missão do dia a dia, relacionamento sério comigo mesmo, relacionamentos, mãe, a cara do sucesso, relação com o pai, ser mulher livre, parte um, ser mulher livre, parte 2, relação com o feminino, saúde da criança interior, medo do sucesso e do fracasso, reciprocidade, a figura interna do amado desejado, fechamento de ciclo e recomeço, sustentar o bem viver, abundância, medo de se expor nas redes sociais, reparação de erro, resolvendo feridas ligadas ao dinheiro, constelação para a longevidade, prevenção do Alzheimer e outros males, atendendo às necessidades do outro versus as minhas necessidades, se abrindo para o novo na vida madura, procrastinação como um pedido de socorro, alimentação e culpa, cultivando novos padrões de vida e abrindo espaço para o novo, qualidade na comunicação das relações, constelação de honra aos antepassados, finalização de ciclo com arte e presença, padrões, lealdades e autossabotagens, o simples bem feito como caminho da autodignidade, outono, novo ciclo, comunicação assertiva em família e nas relações, ser mãe, profissional, companheira, amiga, artista e mulher livre, ativação da vontade, constelação de varredura ancestral, ser mãe e pai separados, e agora dinheiro melhorando a estrutura para receber valores maiores. Então, todos esses temas já estão disponíveis, né? O último só que ele vai estar disponível daqui a alguns dias. E
Atualmente, para entrar no Jump, o valor é R$ 369. Então, é uma única taxa de entrada e depois a pessoa fica ali o tempo que ela quiser. E até hoje a gente tem todas as adesões. Todo mundo que entrou no Jump está no Jump, porque é maravilhoso, né? E são temas que o grupo sugere, o grupo vota. Então, assim, é muito gostoso também a gente ver o nosso tema ali sendo votado, sendo escolhido. E se não for escolhido naquele dia, a gente pode sugerir no mês seguinte. Então, assim, faz 3 anos que eu entrego o Jump, todo mês uma constelação diferente, e tudo está gravado, está tudo nessa biblioteca, né? Então, junto com a minha equipe, a gente avaliou que o Jump, esse valor do Jump, ele está muito atrasado, porque a biblioteca já está enorme. Claro, quem entrou está lá dentro e, inclusive, para mim é uma maravilha, porque é um grupo de sustentação. Então, esse valor ele está sendo passado por uma atualização. Então, o valor atual do Jump, fazendo todas as métricas e tudo, do quanto a gente tem de biblioteca, o fato de ser vitalício, ele teria que ser, no mínimo, 999. Então, qual foi a decisão que eu pedi para a minha equipe? Vamos preservar o valor do Jump para quem quiser entrar. Então, para quem está no Jump, se vocês quiserem dar essa notícia, que o valor de 369 é até o dia 1º de julho, fiquem, assim, super à vontade. Eu vou ficar super agradecida, né, de vocês lembrarem de alguém que queira estar no Jump. E para quem não está no Jump, é a última chance de estar no grupo por esse valor de 369, tá certo? Então, quem quiser entrar no Jump ou quem quiser um link para enviar para alguém que queira estar no Jump, falem comigo, manda um oi aqui, tá certo? No meu, pode ser aqui no Zoom, pode ser no WhatsApp, o que for. Falem comigo que vai ser um prazer receber cada novo membro aqui no Jump. A gente tem um número um pouquinho maior de 100 pessoas, que eu acho também super místico esse número. E eu, Brisa, já estou pronta a ter mais pessoas no Jump. Então, durante esses 3 anos, a gente sustentou esse grupo e agora eu convido quem sentir de levar essa mensagem. Então, vai ter esse ajuste a partir do dia 2 de julho. A entrada vitalícia do Jump é 999. E para quem quiser entrar antes disso, é 369, que é o valor atual. Tá certo? Fiquem à vontade e partilhem essa boa nova que eu estou compartilhando com vocês aqui também, como uma semente desse solstício. E mais do que estar no Jump é estar numa comunidade que cresce e evolui a cada mês, onde a gente pode colocar uma contribuição no nosso autoconhecimento, naquilo que muitas vezes a gente não sabe nem dar nome, e quando a gente vem aqui, as coisas vão para o seu devido lugar. Então, é nessa mensagem, nessa semente do bem viver, que eu trago essa boa nova também. E como todos que estão no Jump sabem que todas as minhas novidades, tudo que eu trago, primeiro o grupo do Jump fica sabendo para depois ir para fora. Então, quem faz parte do Jump também acaba sabendo tudo de primeira mão, porque é uma comunidade que tem esse lugar de evolução, né?
Então, gente, gratidão por estarem até aqui, gratidão por esse ritual gostoso que a gente fez. Queimem o papelzinho de vocês, tá certo? E quando queimar, vocês podem verificar se vocês estão prontas, prontos para liberar aquilo. E sente no coração mesmo se está pronto ou não. E se não tiver, não tem problema nenhum, porque o fato da gente saber já traz a consciência para a gente conseguir logo ali na frente. Então, não se preocupem com o resultado. Simplesmente tome consciência e tudo acontece depois que a gente reconhece. Até rimou. Então, fico aqui, um beijo nos corações, gratidão, gratidão e até breve.